Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se defunto. João Miguel Tavares confessa-se sem credibilidade nem fundamento e Luís Aguiar Conraria, na ausência de Pedro Mexia, declara-se idóneo. Está reunido o Governo Sombra, estamos em Viana do Castelo, no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Ora viva, sejam bem-vindos. Boa noite aos estudantes de Economia e Gestão. Estamos no Centro Cultural de Viana do Castelo. Como já notaram, esta semana o Governo Sombra tem uma configuração diferente. Infelizmente não temos connosco o Pedro Mexia, que perdeu o pai, o ensaísta e especialista na obra de Camilo Castelo Branco, João Bigode Chorão. Um abraço para o Pedro Mexia nesta hora difícil. Esperamos que na próxima semana já esteja de novo connosco, em substituição do Pedro Mexia, e uma vez que estamos no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, trouxemos um prof de Economia e Gestão e um homem também daqui de perto, da Universidade do Minho, que provavelmente até tem aqui alunos. Bem-vindo, Luís Aguiar Conraria, é professor da Universidade do Minho, como já disse, colaborador do Público e da Rádio Renascença. Sente-se à altura da irresponsabilidade que é fazer parte do Governo Sombra? Eu acho que sim, porque eu farto-me de dizer aos alunos que os governos estragam muito mais do que consertam. E eu votaria de caras num governo que prometesse não fazer nada durante 4 anos. Prometia, nós não vamos fazer nada, vamos sentar e conversar. Um governo que prometesse fazer muito, falar muito e não fazer nada. E, portanto, eu acho que estou no governo certo. É a nossa vocação. É exatamente isso. Há uma solução ainda talvez mais radical, que é a solução belga, que durante mais de um ano não teve governo e parece que a economia até se correu bem. Foi dos países que melhor resistiu na altura à crise financeira internacional e não tenham dúvida que esse foi um dos motivos, porque foi mais difícil de aplicar lá medidas de austeridade, porque não havia ninguém para as aplicar. É capaz de haver aí uma lição a aprender. É uma lição importante a aprender, sim. Bom, vamos à distribuição de pastas e começamos justamente pelo nosso convidado, Luís Aguiar Conraria. Não leva a mal que só tenhamos para si um lugarzito de secretário de Estado. Quer dizer, levo. Este é o único governo que não admite remodelações e o Pedro Mexia vai continuar como titular do cargo de ministro in absentia. Portanto, para si fica o cargo de secretário de Estado. Não, quer dizer, eu acho que o motivo não é esse. Se fosses da família, eras ministro. É isso. Não sendo, tens que... É isso. Tens que contentar com uma secretaria de Estado. É esse o ponto. Este governo tem um problema, claramente, que é de falta de diversidade de género. E a falta de diversidade de género, depois, reflete-se em não terem filhos. E, portanto, não há aqui um filho para tomar o lugar de ministro. E, portanto, eu, como filho adotivo, começo como secretário de Estado. Como secretário de Estado da Catana. Isso é um... Verdade. É um cargo do Catano. É verdade. E vem armado? Vem. Como sabemos, os governos são uma família e, já agora, isso não é ilegal? Eu desconfio que é legal. Eu penso que não sei. Não, eu acho que uma lâmina daquelas é definitivamente legal. Não corremos o risco de entrar por aqui dentro da polícia e vir apreender isso? Não. Se vier, eu entrego imediatamente. Sem resistência? Sem resistência. As autoridades são soberanas nessa matéria? São. Eu entrego a soberania da violência às autoridades. De qualquer forma, isto é uma família e, portanto, pelo que nós sabemos em Portugal, em famílias pode-se usar. Mas desempenhe lá isso, homem. Isto não é bem uma katana, não é? Isto não é bem os uma alunos katana. do professor Luís Aguiar Conraria que se ponham a pau, porque isto, sim, se ele leva isto para as aulas... Eu não falem mal de mim, mas é para termos uma ideia do que é que se diz nas sentenças de tribunal em Portugal quando se fala em katanas e ameaças. O tema para este aparato é a questão da violência doméstica. Agora que a nova ministra que tutela a Secretaria de Estado para a Igualdade decidiu propor um dia de luto nacional pelas vítimas da violência doméstica, concorda com esta iniciativa da ministra Mariana Vieira da Silva, Luís Aguiar Conraria? O que é que uma pessoa vai dizer? Que é contra? Não se pode dizer que é contra uma coisa dessas. Agora, as medidas simbólicas são bonitas quando são seguidas de ação. E há cerca de 4 anos houve uma atitude muito simbólica no Congresso do Partido Socialista, que foi ler o nome de todas as mulheres vítimas de violência doméstica em palco. Foi um momento até comovedor, se fez um silêncio. E, portanto, quando se fazem estes atos simbólicos, espera-se que depois se atue em conformidade. Agora, se ao fim de 3 anos de governo, a única medida relevante de que nós ouvimos falar para combate à violência doméstica seja
Uma medida simbólica como decretar um dia de luto nacional mostra que muito pouco foi feito ou nada foi feito. O dia de luto nacional vai ser 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher. Será este ano. Não percebi se é uma medida para tomar anualmente ou se é uma medida para este ano apenas, mas vai ser Dia de Luto Nacional pelas vítimas da violência doméstica e da violência contra as mulheres. E voltamos ao que eu estava a dizer, isto é uma medida puramente simbólica, ao fim de 3 anos muito pouco mudou. É impossível levar a cabo políticas públicas sem ter dados. Sem ter dados. E ao fim de 3 anos não há recolha de dados sobre vítimas de violência doméstica. As estatísticas que vocês ouvem de dezenas por ano ou de 11 que já houve este ano são estatísticas de organizações, como por exemplo a UMAR, que as recolhem com base em notícias de jornais. Nem sequer há fontes oficiais. Portanto, quando nem sequer ao fim de 3 anos se deram ao trabalho de organizar uma forma de recolher sistematicamente os dados para depois a seguir as poderem aplicar, mostra que alguma coisa está errado. E alguma coisa está mesmo errado. Dados estes, acho que oficiais, pelo menos encontrei-os na Pordata, mostram que em 2017 houve 72 homicídios em Portugal. Acreditando nas notícias que temos de violência doméstica, quer dizer que 40 desses 72 terão sido mulheres mortas ou vítimas de violência doméstica. Não só mulheres, mas genericamente vítimas de violência doméstica. Ou seja, o principal problema de homicídios em Portugal é de violência doméstica. Ao fim de 3 anos, a medida que se veja seja decretar o luto nacional, sou a favor, claro, eu vou estar de luto. O gesto simbólico do luto nacional parece-lhe importante, Ricardo Araújo Pereira? Sim, parece-me importante, mas insuficiente. Acho que era o que o professor estava a dizer, não é? Não me chames professor. Não, desculpe, vou tratar de professor. É o que faltava estar a estudar e depois ninguém chama professor. Não, secretário de Estado. O professor estava a dizer exatamente isto. O gesto é simbólico, mas insuficiente. Ele já te disse no que é que estás, professor. Está com uma katana, com uma lâmina de meio metro na mão. E tu continuas a insistir. Ouve lá, Luís, pá, acho que estiveste muito bem. Está melhor, é isto? É mais isto? Os alunos chamam-me Conras. Conras? Conras. Os seus alunos chamam-te Conras? A mim, pessoalmente, não, mas entre eles. Isso não conta. Claro que não conta. Se calhar até chamam coisas piores. Nós nos bastidores nem imaginas o que te chamamos. Não fazemos à tua frente. Não, mas era o que dizia o Luís. O gesto o gesto simbólico é importante, mas insuficiente, porque não há ninguém que diga, olha, viste, o Joaquim espancou a Noémia, mas levou com um gesto simbólico que até ficou todo assado. Não é o tipo de coisa que como é que se chama? Acórdão, de que o Luís falou. De que vamos falar ainda. Vamos falar, sim, vamos falar. O acórdão dizia, portanto, é outra vez o mesmo juiz, aquele juiz Neto Moura, o mesmo que chamou a Bíblia para dizer que realmente a mulher adúltera às vezes merece levar e tal. E sorte tem ela de não ser apedrejada. Exatamente. Noutros tempos é que havia justiça boa para essas mulheres. Esse é o mesmo juiz. Vamos lá ver. O que está em causa é que ele tomou uma decisão jurídica que, pelos vistos, é, digamos, acertada. Porque houve um homem que espancou a sua mulher e, na primeira instância, o tribunal condenou-o a usar uma pulseira eletrónica, mas a lei exige que, das duas uma, ou o condenado a usar a pulseira eletrónica dê a sua autorização, portanto, ele tem que dar autorização, até porque tem de ser ele a carregar a bateria da pulseira eletrónica. E por isso convém que ele faça parte do processo. Ou então, sem pedir autorização, mas tem de fundamentar essa decisão. E ao que parece, essa decisão não estava fundamentada. Portanto, juridicamente, ao que parece, a decisão do Neto de Moura é correta, digamos assim. Agora, as considerações que ele faz à parte disso são outra vez arrepiantes. Outra vez. Portanto, ele diz de um caso em que um homem rebenta o tímpano da mulher à força de socos, ele diz, não creio que haja assim violência, não é? Eu gostava de estar 5 minutos numa sala escura com o juiz, só para termos uma conversa sobre o que é que constitui violência a sério. Talvez ele vá... Obrigado. Sim. Talvez, até porque a senhora também foi atacada com uma katana, não é? A senhora foi atacada com uma katana. Uma das coisas engraçadas que o juiz diz é, também agora é tudo violência doméstica, e justifica dizendo, veja-se que nesta sentença é considerado violência doméstica o homem, à frente dela, ter-se queimado com pontas de cigarro e ter-se cortado, acho eu, para lhe demonstrar que não tinha medo de morrer. E, portanto, ele acha que isso não é uma pessoa exercer violência sobre outra. Lá está, eu gostava... É uma concepção particular de violência. Eu não sei, sim, se este juiz não precisava... 5 minutos comigo, eu acho que eram pedagógicos e até medicinais. Mas depois, se calhar, um internamento numa sala toda almofadada. Entretanto, um outro juiz, o juiz que representa Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, defende que a violência doméstica, em termos penais,
deve passar a ser equiparada à tortura. O que é que a sua sensibilidade jurídica, João Miguel Tavares, lhe diz a este respeito? Desde que não seja apenas simbólico. Agora, é evidente que existe uma dimensão de tortura, de humilhação constante. Eu não tenho muito a acrescentar em relação àquilo que foi dito. Esse é o problema deste tema. É uma coisa, tirando Neto de Moura, é consensual para toda a gente. O que não se percebe é como é que algo que é tão consensual e aquilo que é certamente um dos maiores problemas de violência em Portugal, mesmo, no seu tudo, aliás, como o Luís estava a dizer, não é levado a sério. Mesmo em Espanha existem problemas semelhantes, mas aí existe uma consciencialização do problema que muitas vezes, agora parece que em Portugal se começa a dar os primeiros passos com a ajuda destas sentenças absurdas. Por esse lado, quem sabe até Neto de Moura nos está a ajudar. Porque aquilo é tão absurdo que as pessoas pelo menos abrem os olhos. Agora, é preciso fazer alguma coisa. Já o Luís falou e bem da questão dos dados estatísticos. Quer dizer, eu acho que também é preciso começar a sensibilizar as polícias, a ver sítios para onde as pessoas vão, a afastarem efetivamente os suspeitos das pessoas que estão a ameaçar, porque o que acontece muitas vezes é, dada a lentidão da própria justiça, quando a justiça quer atuar, já existem mulheres mortas, e portanto é evidente que há imensa coisa para fazer, e tem que ser feita mais do que dias de luto. Compreendeu a fundamentação de Neto de Moura, Luís Aguiar Conraria, em relação a este caso concreto de que o Ricardo esteve a falar? Mais ou menos. Eu concordo com o que o Ricardo disse, mas apenas parcialmente. É evidente que a lei está mal escrita, neste momento isso é claro, e lendo a lei à letra, não há dúvida que a sentença de Neto de Moura e Luís Coimbra, é bom lembrar que Neto de Moura não assinou esta sentença sozinho, este acórdão sozinho, e Luís Coimbra, faz sentido. Agora, também é verdade que enquanto medida de coação, ou seja, antes da pessoa ser condenada, estas medidas preventivas não estão sujeitas à autorização da pessoa. Portanto, não faz sentido que enquanto a pessoa se presume inocente, esteja sujeita a uma pulseira eletrónica que pode dispensar uma vez, tem a opção de a dispensar uma vez que seja condenado. Ou seja, fazendo uma interpretação extensiva da lei que alguns juristas não gostam, era possível, penso eu, manter essa pena acessória. E mesmo não mantendo a pena acessória, mesmo outra coisa que podia ser feita, e já vi alguns juristas a defender isso, era simplesmente mandar o caso de volta à primeira instância, dizendo ao juiz fundamento. Era uma opção. E essa não foi feita. Portanto, a opção que foi tomada foi anule-se. E um dia foram à casa da senhora tirar a pulseira eletrónica. Que é uma coisa... Imaginem o pânico dela. Posso continuar? Sim, claro. Ou seja, a senhora também usa a pulseira eletrónica precisamente para se perceber... Para alertar quando se ele se aproxima dela. É isso. Portanto, não a avisaram nem nada. Um dia foram à casa dela tirar-lhe a pulseira. Quer dizer, nem sequer um avisozinho. Agora, eu vou ler... Isto são coisas que são dadas como provadas na sentença. Como provadas. Como refere Neto de Moura, a acusação foi muito pior do que isto. Exato. Mas o que foi provado é que durante 5 anos houve insultos e bufetadas pelo menos uma vez por semana. Estas bufetadas causaram hematomas, edemas, escoriações e dores. Acho que é normal que cause dores, não é? Em princípio, sim. Por 2 vezes apontou um objeto de metal em forma de pistola, portanto, obviamente, que a senhora pensou que era uma pistola, por 2 vezes. E da última vez que houve uma cena foi com uma katana, que é algo um bocadinho mais violento do que isto, maior do que isto, é um bocadinho maior e um bocadinho mais grosso, saltou para cima dela e ela fugiu com o homem a gritar-lhe, vou-te matar. E, portanto, este caso... mereceu em primeira instância, agora não vou falar do juiz Neto de Moura, em primeira instância uma pena suspensa. Uma pena suspensa. Ora, se a pena é suspensa e por 3 anos, é porque de facto não é muito grave. E quando o Neto de Moura diz no seu acórdão, os factos apreciados na sua globalidade não revelam uma carga de ilicitude particularmente acentuada, confinando-se àquilo que é a situação mais comum no quadro geral da violência doméstica, o outro juiz de primeira instância pode não ter escrito isto, mas deu a sentença como se fosse isto. Portanto, não podemos reduzir este problema às sentenças de Neto de Moura. Quer dizer, se nós pegarmos de uma faca destas e ameaçarmos alguém com uma faca destas... Luís Aguiar Conraria vem armado. Isto é uma coisa comum. Isto é uma coisa comum. Mas se eu ameaçar a minha mulher com isto, é abaixo do comum. Portanto, isso é assim uma coisa ligeira. Quantas mais armas é que trouxe? Cuidado, não se metam com este senhor à saída. Porque... se vocês tivessem perguntado aos meus alunos se me deviam convidar, eles teriam logo dito que não, não é? Teriam logo dito que não. Perante isto, pois era o que o Ricardo estava a dizer, eu passo a citar.
se durante muito tempo e até há uns anos a vítima de violência doméstica sentia que o mais provável é que a sua denúncia acabasse em nada, portanto, agora já não pensam isso. Portanto, antigamente é que se pensava que as denúncias não davam em nada. Portanto, agora dão em muita coisa. Nos últimos tempos tem-se acentuado os sinais de uma tendência contrária, não é? Por mais banal discussão ou desavença entre marido, companheiro, namorado e mulher, companheira, namorada, é politicamente correto. É logo considerada violência doméstica. E o suposto agressor é diabolizado, coitado. O coitado não foi citação. Não, o coitado não está no acordo. E é neste ambiente que vem aí mais um Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8, portanto, deste sábado, uma semana, e já com comemorações previstas. Uma delas, da Associação Sindical dos Juízes, o que vem a propósito, uma vez que temos estado a falar da magistratura. O que é que lhe parece, Ricardo Araújo Pereira, a decisão da Associação Sindical dos Juízes de comemorar o próximo Dia Internacional da Mulher, essa data simbólica, mas importante, com um workshop de maquilhagem? Acho muito bom, apropriado. Em princípio, o raciocínio foi: o que é que as gajas gostam? É isso mesmo, um workshop de maquilhagem. A associação disse que era para homens e para mulheres, foi a resposta que eles deram, e muito bem. Tudo bem, mas um workshop de maquilhagem tem que ser só para mulheres, não pode ser também para homens. O professor já... Em palco estão 4 gajos maquilhados. Exatamente. Vale a pena. Bem observado. Muito bem. Quer dizer que podemos ser candidatos ao workshop da Associação Sindical dos Juízes? Sim, até preciso agredir a minha mulher, preciso saber como disfarçar. Não é? Mas o professor já referiu isso. Lá, politicamente corretos são os meritíssimos. E, portanto, parece que esse workshop era aberto a ambos os géneros e esgotou com 8 meritíssimas e 3 meritíssimos, não foi? Acho que vão todos aprender a maquilhar melhor. Estamos, portanto, simbolicamente bem entregues. E entregamos ao Luís Aguiar Conraria o cargo de Secretário de Estado da Catana. Agora o Ricardo Araújo Pereira vai ser Ministro da Garganta. Da Garganta Funda, Ricardo? É isso mesmo, sim. É da Garganta Funda. Olha... Há aqui conhecedores. Há gente que... Há cinéfilos. Há cinefilia. Há muita cinefilia nesta portaria. Neste caso, vamos falar de uma situação em que também há uma estrela de cinema maroto. Pois há. Na história. É verdade. Estrela de cinema maroto e uma estrela de cinema marota. É as duas coisas. É o cinema e a estrela. O cinema e a estrela. O protagonista é o ex-advogado Donald Trump, sim, que numa audiência no Parlamento norte-americano descreveu o atual presidente dos Estados Unidos como racista, vigarista e mentiroso. Algum destes adjetivos o surpreendeu? Foi um choque muito grande. Um choque muito grande. Os três fiquei muito chocado. Exatamente. É o advogado pessoal do Donald Trump. Durante 10 anos. Durante 10 anos, sim. E que vem agora fazer uma série de acusações, incluindo o facto de ter intermediado os pagamentos à tal artista, cujo trabalho, aliás, aprecio. Artista marota. Sim, da artista marota. E, portanto, são uma série de acusações bastante pesadas. Eu tenho acompanhado os jornais americanos diariamente para ver o que é que acontece. Donald Trump já respondeu com vários tweets bem azedos. Portanto, é política ao mais alto nível. E o que aconteceu na sequência das acusações bastante graves do homem que foi advogado pessoal do Donald Trump durante este tempo todo foi, até agora, nada. E, portanto, eu adorava ter uma frigideira feita com a pele do Donald Trump, porque é aquele tipo de coisa a que nada pega. Esta sim, havia umas frigideiras que eles prometiam que não agarravam nada e mesmo assim faziam crostas. Agora, com a pele do Presidente dos Estados Unidos, eu acho que nada. Uma pessoa frita ovos à vontade e faz mesmo aquilo que se vê nos anúncios, empurra os ovos para cima de um prato e eles vão direitinhos, parecem focas. A audiência ao ex-advogado de Trump decorreu quase em simultâneo com aquela cimeira que se realizou no Vietnã, em que o presidente americano se encontrou com o grande líder da Coreia do Norte, e foi Trump que chamou a Kim Jong-un o grande líder. Acha que Trump tem razões de queixa ao indignar-se com esta coincidência de datas entre a audiência, a audição de Michael Cohen e aquele encontro que ele está a ter ao mais alto nível no Vietnã, João Miguel Tavares? Acho que não. Acho mesmo que não. Até porque o Michael Cohen chamou-lhe vigarista e mentiroso. O que não encontro com Kim Jong-un é currículo. Quer dizer, não é? Nada do que Michael Cohen chamou a Donald Trump num encontro com aquele senhor da Coreia do Norte me parece que possa minimamente
afetar... Mas o problema de Donald Trump, segundo percebi, é que aquilo era para fazer sombra. Os democratas teriam agendado para aquele dia a audição a Michael Cohen para fazer sombra aos grandes sucessos que não aconteceram. Exato. Como se viu, da cimeira com Kim Jong-un. Como se viu, correu muito bem. Quer dizer, é ridículo. Agora, é evidente, atenção, eu percebo, ao contrário do Ricardo, a questão ali não é tanto da aderência, é que apesar de tudo, as coisas que o Michael Cohen disse são coisas de grande gravidade, mas que ainda assim não são suficientemente graves para mandar o Donald Trump abaixo, como muitos democratas pretendem. Nem sequer pagar a alguém para esconder uma história que podia ser embaraçosa para o candidato presidencial que depois veio a tornar-se presidente? Sim, mas ele contra isso mostrou um cheque de $35 mil, mas que é passado em nome pessoal pelo Donald Trump. Não existe uma forma óbvia de dizer que aqueles $35 mil correspondem efetivamente a um pagamento para silenciar a outra senhora. Quer dizer, Donald Trump não chegou aqui... Ainda não foi desta que surgiu a arma fumegante para exatamente, atingir nada pega. O homem é um aldrabão muito sofisticado. O Bill Clinton enfrentou um impeachment por conviver. Por um certo, mas deixou nódoas no vestido. Bom. Por conviver nomeadamente com charuto. Não há nódoas. Sim. Donald Trump não deixou nódoas no vestido. Eu devido que pagar alguém para estar calado seja ilegal. Exato, é imoral, é falta de ética, mas ilegal. Mas é uma mentira do Presidente, não é? Isso costuma ser uma ocultação. Supostamente com o Bill Clinton houve uma mentira ao Congresso quando ele diz que não tinha feito sexo com aquela mulher. Porque ele perguntou exatamente o que é que sexo queria dizer. Atenção. Ele contestava a definição técnica, a terminologia técnica. Sexo oral não é sexo. Não é sexo. Para Bill Clinton. Sim. A cimeira do Já agora fica a nota para estes estudantes, para esta juventude, não é? Para gerirem bem a sua vida pessoal. Exatamente. É uma questão de gestão também. A cimeira do Vietnã acabou sem acordo. Será isto o fim do romance ou bromance, não é? Como agora se diz, entre Kim e Trump? Luísa Gai Conraria. Trump disse que... Trump chegou a afirmar estar in love. Kim, da Coreia. Eu não sei como é que a Bíblia classificaria isso, mas para mim podem fazer amor à vontade, não há stress. Não, eu acho que obviamente uma cimeira entre Trump e Kim tem uma grande dificuldade, é que obviamente não conseguem escolher quem é que tem o melhor penteado e o melhor cabelo, não é? E portanto não vejo como é possível desempatar isso e estamos num impasse, daí não se sai. Vamos ver se há a terceira cimeira e se aquilo... Pelo menos se o cabelo de um deles cai, não é? É muito renhido capilarmente. Sabe o que é que era giro? Era uma cimeira Kim, Trump e João Miguel Tavares. Houve lá uma coisa disruptiva. Chegavas lá sem um único pelo. E leva isto. Obrigado. Cuidado que isso corta, isso magoa. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Garganta. Agora é a altura do João Miguel Tavares, que está armado, agora já não. Não, já não estou. Já não está armado, felizmente. O João Miguel Tavares vai ser Ministro do segundo referendo. Será mesmo inevitável, João Miguel Tavares? Não, inevitável não é, mas... Estamos a falar da novela do Brexit, que teve esta semana 9 capítulos. O que é que lhe pareceu mais significativo? O facto de Theresa May já admitir uma extensão do prazo para o divórcio com a União Europeia, ou o facto de Jeremy Corbyn, dos trabalhistas, ter admitido um segundo referendo e querer agora que haja um segundo referendo? Já se fala mais efusivamente nisto. Houve um político britânico que dizia que havia um lugar muito especial no inferno para o David Cameron no dia em que decidiu propor um referendo à saída da União Europeia. E eu acho que esse lugar no inferno cada vez tem mais lenha e cada vez está mais quente, como se percebe. Eu fico feliz que já se fala num segundo referendo, porque dentro daquela imensa confusão, diria que talvez seja a solução mais sensata, mas verdadeiramente ninguém sabe o que vai acontecer, porque verdadeiramente ninguém sabe o que fazer. Ninguém sabe o que fazer. Os ingleses, os britânicos sabem tudo o que não querem, mas não fazem patavina de ideia do que é que querem. Ninguém. Não há ali uma forma de entendimento possível. Estamos a um mês, supostamente, de ser ativado o Acordo de 50, a menos de um mês. É no dia 28 de maio, chegaram agora a um consenso que se calhar o melhor mesmo é adiarmos isto tudo mais um pouco, não é? E agora rezam para que a própria União Europeia, que tem que tomar essa decisão por consenso, aceite esse adiamento.
Eu também estou a favor desse adiamento. Agora, esse adiamento também tem consequências, como seja o facto de existir eleições para o Parlamento Europeu. E agora o que é que acontece? Portanto, ainda veremos que a Inglaterra, o Reino Unido, quer simultaneamente sair da União Europeia e ali efusivamente organizar eleições para o Parlamento Europeu. Justamente, entretanto, demitiu-se mais um secretário de Estado, no caso, um membro do governo de Theresa May, e há este berbicacho adicional à volta das eleições europeias. Se houver um adiamento do Brexit, os britânicos parece-lhe que devem participar ou não nas eleições que vão ocorrer em maio, Ricardo Araújo Pereira. Não vejo porque não. Participar, mesmo que saiam da Europa, continuarem a ter deputados no Parlamento Europeu, porque eu li com atenção as declarações de Marinho e Pinto, eurodeputado português, que disse: aquilo é gente que reúne 3 dias e meio por mês e ganha demais para não fazer nada. Por isso vou-me recandidatar, disse ele. Acrescentou nessa altura. Mas, portanto, pelos vistos, deputados ao Parlamento Europeu, a pergunta seria: então, mas se a Inglaterra não está na União Europeia, os deputados deles no Parlamento Europeu não estão a fazer nada. Está bem? Bem-vindos ao clube. Pelos vistos é normal. Agora, isto de facto, quer dizer, é divertido ver que os ingleses não estavam preparados para a resposta que obtiveram, não é? E pelos vistos sente-se hoje na sociedade inglesa uma vontade grande de repetir o referendo. O problema é que repetir o referendo, não é? Dá aquela sensação de vamos fazer isto até dar o resultado que a gente quer. Não estamos à espera disto, vamos fazer até... Depois é natural que, imaginemos que agora, e é provável que agora no segundo referendo o resultado seja outro, e depois haja pessoas a dizer: então há melhor de 3 agora, há melhor de 3, vamos fazer um terceiro. Não, mas ouve lá, mas neste momento existe uma quantidade de informação que não estava de facto disponível no primeiro Acredita referendo. que um eventual não é propriamente mas a questão para mim, e eu acho que é isso que nos deve confortar a todos enquanto portugueses, é o facto de nós termos optado pela via correta, que é nunca ninguém nos ter perguntado nada sobre a Europa. É como se está melhor, nunca ninguém nos perguntou se queríamos o Tratado de Lisboa, se queríamos nada, e por isso não nos metemos em sarilho nenhum. Acredita, Luís Aguiar Conraria, que um eventual segundo referendo vai dar um resultado diferente do primeiro? Eu sou economista, sempre que o economista faz uma previsão faz figura de parvo. Portanto, não é por isso que os economistas têm prescindido dessa nós depois sabemos explicar muito bem porque é que nos enganámos, não é? Portanto, nós somos como ninguém a explicar o motivo dos nossos erros. Professor, deixa-me só dizer, evitar fazer figuras de parvo aqui no Governo Sombra não, é o contrário, está bem? Isto é o Governo Sombra. Pronto, então vou fazer uma previsão. Pronto. Eu prevejo que um dos dois resultados aconteça. Agora, eu espero que ganhe a manutenção na União Europeia. Portanto, eu não consigo imaginar uma Europa, o Remain, eu não consigo imaginar uma Europa entregue a franceses e alemães. Parece-me um pesadelo, quase. Agora, eu acho que esse lugar no inferno para quem propôs o referendo... Olha, quando nós estamos a falar dos britânicos, estamos a falar do Reino Unido, estamos a falar de pessoas que têm uma democracia muito mais longa do que a nossa. Não vale a pena nós pensarmos que lhes damos grandes lições. Muito mais longa, muito mais estável. E há meia dúzia de anos, dentro do Reino Unido, houve um referendo para uma secessão. Portanto, pôs-se a hipótese de a Escócia sair. Portanto, é evidente, se eles aceitam referendos internos para para se desmembrarem, não faltava mais nada agora negar a possibilidade de referendarem a União Europeia. Querem sair, saem, não há volta a dar. Ninguém discute a legitimidade. Discute a absoluta impreparação sobre as consequências da saída, como se notou. Aliás, a maior parte daquele exército que estava a favor da União Europeia já deu toda a sola. Pronto, e nesse sentido, concordando com o que dizes, de haver agora informação nova, eu acho que o segundo referendo é a única forma de sair disto airosa. Então estavas só a embirrar. Claro, contigo. Então, claro, também está certo. Também está certo. Eu sou professor, o aluno eu faço uma pergunta, o aluno responde bem e eu começo a explicar porque é que ele devia ter respondido Isto melhor. ainda vai dar certamente pano para mangas e para outras emissões do Governo Sombra. O João Miguel Tavares fica, assim, ministro do segundo referendo e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Fazemos agora um pequeníssimo intervalo, uma pequena pausa. Voltamos já. TSF. Cá estamos de novo, estamos em Viana do Castelo, no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão. Como professor destas matérias, Luís Aguiar Conraria, e com alguns alunos aqui na sala, acredita que esta malta que aqui está hoje está preparada, vai saber gerir os destinos da economia portuguesa quando começar a tomar conta disto? Eu acredito que esta geração
tem professores muito melhores do que eu tive. Para começar, em primeiro lugar. Em segundo Sabe que lugar... elogio em boca própria é... Eu não sou dado a falsas modéstias. Em segundo A lugar... palavra vitupério também já caiu em desuso, portanto... Em segundo lugar, acho que são muito melhores estudantes do que nós fomos, a minha geração. E estudam mais, faltam menos às Vocês aulas. já repararam que o professor traz cábulas? Traz, sempre. Eu também. E está a dar graça aos alunos com fartura. Eles no fim da aula pedem pedem sempre para tirar fotocópias das minhas cábulas. Mas mais do que isso, este foi o motivo pelo qual eu trouxe esta cábula. Eu acho que nada disto adianta se em Portugal continuar a vigorar o princípio das linhagens familiares. E não estou a falar agora do governo, estou a falar mesmo do ponto de vista empresarial. Nós vimos na SONAI como o Belmiro de Azevedo sucede o filho ou a filha, vemos o mesmo no Pingo Doce. Na empresa. E vimos o mesmo... Mas esses são os negócios da família. Não, mas deixa-me falar aqui porque eu acho este particularmente interessante. E aconteceu também no Espírito Santo. Deixa-me ler aqui uma passagem de um livro de Luciano Amaral. É explicar porque é que Ricardo Salgado se tornou presidente Foi uma passagem breve. Porque Muito rápido. Na linha de sucessão vinham os descendentes de Ricardo Espírito Santos. Um deles era António Ricciardi. O seu maior problema era não ostentar o nome dinástico. Espírito Santo, dado que era apenas casado com uma filha. Além disso, o seu sogro tinha transmitido diretamente aos netos os poderes associados às suas parcelas, porque tinha posto as raparigas de parte. Deu-lhes dinheiro, mas não punha a hipótese. Portanto, endossou aos netos homens a responsabilidade de contribuir para a vida empresarial. Ora, o primeiro neto nestas condições foi Ricardo Salgado. Portanto, isto é o que acontece quando olhamos só para as linhagens e, em cima disso, ainda pomos metade de parte ou pôr as mulheres de parte. Correu muito bem. Correu muito bem. É verdade. E, portanto, ter esta gente muito bem preparada, sim, se as soubermos aproveitar. Se é para continuar da mesma maneira, não. ainda em relação a esta geração, subscreve aquela frase que tem sido muito repetida, que é a geração mais bem preparada de sempre em Portugal, João Miguel Tavares. Sim, simultaneamente a mais bem preparada e a mais bem entalada. É isso que eu acho desta geração. Ou seja, nós estamos a prepará-los, mas ao mesmo tempo estamos a escangalhar o elevador social. E eu sinto muito isso. Acho que têm mais dificuldade a chegar lá acima do que nós tínhamos, para já porque a parte lá de cima, por um lado, está mais frequentada, e depois por todas estas razões que o Luís estava a dizer, que já são difíceis de compreender em grupos empresariais, mas isso sempre se pode dizer que o grupo empresarial é do papai, portanto o filhinho é que vai para lá. Agora, em governos, tenho muitas dificuldades em ver isso, além de que vivemos num país, como todos nós sabemos, que já leva para aí mais de 20 anos de estagnação económica, o que dificulta imensa vida a estas pessoas. Espero que, com muito entusiasmo, comecem a criar empresas, a ver se nós saímos daqui e se tentamos, de alguma maneira, abrir as janelas de um país completamente estatizado, para ver se há uma sociedade civil a respirar e a produzir riqueza para o país, que é isso que nós precisamos. Não sei se isto se pode qualificar como o momento graxa de João Miguel Tavares, quando tem um público mas sabes que, ao vivo em frente. Sim, no sentido em dizer que tenho muita esperança em vocês, tenho mesmo, mas esta esperança também é um bocado de desespero, é porque os que lá estão, meu Deus, não é? Parece que os estudantes... Ou seja, da esperança em vocês porque não é difícil serem melhores do que... Não é? Não, sobretudo, não é ser difícil, é sobretudo não se transformem naqueles que lá estão. Que isso é uma coisa que às vezes dá quando se envelhece. Porque uma pessoa tem muitos sonhos quando é jovem e diz vou conseguir e vou fazer diferente, e depois chega a um ponto, não é, que se aproxima até pelo envelhecimento natural de cargos de responsabilidade, e depois se tornam iguais aos pais e aos avós. São as leis da entropia. Exatamente. E isso é que seria uma pena. Portanto, parece-lhe que os estudantes resistam a isso. Revelam particularidades diferentes consoante os cursos que frequentam, Ricardo. Estamos perante uma plateia de economia e gestão. Sim. Acho que sim, acho que há traços, se calhar são estereótipos até nocivos, mas eu acho que há traços identificativos dos estudantes de determinadas áreas. O que é que distinguirá quem quer dedicar a vida à economia e à gestão? Em princípio não são bem certos, mas eu acho, por exemplo, há uns traços, por exemplo, engenheiros, a sensação que eu tenho é que no técnico toda a gente tem um transtorno obsessivo-compulsivo. Toda a gente. Corpo docente, corpo discente, incluindo João Miguel Tavares. Sim. Mas o João Miguel Tavares saltou a tempo. Por exemplo, pessoas de letras são normalmente bonitas e tal. Esse estereótipo já está aí por água abaixo. Já não presta. Pronto. E é o sítio certo de para economia dizer são como eu, pá. Quer dizer, nada. Estes de gestão e economia e gestão são todos magníficos. Atenção, eles são para aí 1000, eu sou só um, por isso são uma maravilha. Mas nós temos as armas do nosso lado.
Sim, eu sei, mas isto é... Eu estou do lado dos alunos. Pois claro. E mesmo com esta katana a gente limpa os primeiros 10 e depois a seguir acabou-se. Bom, vamos lá voltar aos temas da semana e temos que agora acelerar um pouco o passo. Eu também sei fazer contas. Agora, o Luís Aguiar Conraria, esta semana, excepcionalmente, recordo, a ocupar o lugar do Pedro Mexia. O Luís Aguiar Conraria sente-se idóneo. Foi isso que o fez aceitar o nosso convite para se juntar ao Governo de Sombra, Luís Aguiar Conraria? Não, eu volto, quer dizer, excepcionalmente, né? Portanto, eu estou a ser excepcional, né? Boa. Mas ainda há a questão do que é que me fez aceitar, não. O que me fez aceitar foi mesmo saber que ninguém vai fazer o que eu mando. E, portanto, isso deixa-me viver em consciência tranquila. É bom pertencer ao Governo assim, não é? Sim. A idoneidade que vai falar, no entanto, é outra. Quero trazer à conversa as dúvidas sobre a idoneidade do Presidente da Associação Mutualista Montepio. A quem é que cabe desfazer essas dúvidas? O meu primeiro contacto com certificados de idoneidade ou atestados de idoneidade foi quando foi a minha cunhada que um dia teve de pedir a um padre um certificado de idoneidade para poder ser madrinha de batismo de uma criança noutra terra qualquer, noutra paróquia. E o padre, incrivelmente, passou-lhe o atestado. E, portanto, nós aqui estamos mais ou menos no mesmo. Aqui, no caso de Tomás Correia, ele tem como presidente da Assembleia Geral o padre Vítor Melícias. Portanto, também ele deve estar habituado a passar este tipo de certificados de idoneidade, assim como aqueles que eles passam à minha cunhada e dizem, é muito boa pessoa. Temos estado a assistir a uma espécie de jogo de empurra entre o Governo e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões a este respeito. É uma questão jurídica difícil, não é? É uma questão jurídica difícil. O Governo passou a supervisão para, como é que se chama? A Associação de Seguros... Não é... A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. Dá jeito de ter a cábula, não é? Dá jeito de ter a cábula. Agora, eles de facto não devem achar que têm grandes tarefas, porque quando foram as eleições de Montepio, houve um vogal da autoridade supervisora que foi candidata, que não ia na lista que ganhou, mas ia numa lista que perdeu. Portanto, a ideia de um regulador se candidatar a um cargo da empresa que vai ser regulada mostra que eles achavam que não tinham função nenhuma, não é? Agora, vamos ver, foi nomeada agora recentemente a Margarida Correia de Aguiar, uma pessoa por quem eu tenho todo respeito, foi secretária de Estado da Segurança Social. E chama-se Aguiar como tu, portanto é da família, não? Não é, mas sim, podia ser, eu gosto muito dela, portanto não há problema. E também foi nomeado, portanto, proposto, não é? Acho que vai ser votado na Assembleia da República, Manuel Caldeira Cabral, que é meu colega de corredor do meu departamento. Portanto, amiguismo. É amiguismo puro e duro. Portanto, eu não posso comentar o Manuel Caldeira Cabral, porque é muito meu amigo, mas espero que pelo menos que as pessoas estejam ao nível das suas responsabilidades e corram de lá o homem. Eu recordo que Tomás Correia foi condenado há dias pelo Banco de Portugal, entretanto recorreu, mas foi condenado por práticas irregulares quando dirigia o Banco Montepio. Esta situação põe em causa a continuidade de Tomás Correia à frente da maior associação mutualista portuguesa, João Miguel Tavares. É um cargo para que foi reeleito há menos de 3 meses. Sim, e com uma lista de apoiantes que devia envergonhar toda a pátria. Hein? Porque, como o Montepio apoia muita gente na cultura e também nas IPSS, no assistencialismo social, tudo isso, essas pessoas, só porque receberam um apoio do Montepio, sentem-se na obrigação de chegar lá e também apoiar Tomás Correia. Foi das coisas mais deprimentes que eu vi. Não existe qualquer espécie de razão para este senhor continuar à frente do Montepio. E ele tem tantas qualidades, consegue ser ao mesmo tempo presidente da Associação Mutualista e presidente da Assembleia Geral de Pedrógão Grande. Ele acumula estes 2 cargos e não deve ser por acaso. Está maravilhosamente nesses 2 lados. Quer dizer, a questão é, tem idoneidade para continuar? Ele já não tem idoneidade para lá estar aí há 10 anos. Que ele tenha voltado a ser eleito prova de que este país é deprimente. Parece que não aprende nada de nada, parece que não lêem jornais, parece que não sabem o que foi o Ricardo Salgado e continuam a apoiar uma pessoa que tem um percurso tenebroso dentro daquilo que é a Banca Nacional. Consegue perceber, Ricardo Araújo Pereira, como é que Tomás Correia, com estas dúvidas todas que se levantam a seu respeito, sobre a sua idoneidade, etc., continua a ter apoios decisivos que o mantêm no cargo e que o reelegeram há 3 meses? Bem, ele é muito charmosão, não é? Será sim, isso? sim. Não sei, é capaz de ser isso. É os carecas, pá. É capaz de ser charme. Eu não sei... Lá está uma piada que só ele é que podia fazer neste momento. Com certeza, não é? claro. Não, qualquer um. Atenção, ele também já não tem muito cabelo. Dê-me 10 anos ou assim e eu já posso. Eu não sei, eu não percebo economia e tal, e por isso tenho dificuldade em comentar bancos. O meu único comentário a bancos e a bancos que têm atravessado o tumulto que às vezes que o Montepio
pelo qual o Montepio passou, o meu único comentário é, a certa altura, dizer: era à conta então, se faz favor, porque sei que vai chegar à altura de pagar. Parece que agora há mais um pedido de uma conta, o novo banco também está a requerer exato, 1.200 milhões. mais uns milhões. 1.200 milhões, sim. E pronto, eu já fui buscar o cheque. Está esclarecido porque é que o Luís Aguiar Conraria se diz idóneo. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se sem credibilidade nem fundamento. Está, portanto, impossibilitado de suceder a Tomás Correia. É exato. No À frente do Montepio. Montepio é o meu sonho. Lamentavelmente, sim. E também de investigar, imagino, os casos de abuso na Igreja Católica. Exatamente. O Papa Francisco está a fazer um esforço genuíno pela primeira vez. É evidente que os casos da pedofilia e dos abusos sexuais na Igreja já vão aí em décadas e décadas e, portanto, a Igreja Católica já se lamentou muitas vezes, já pediu muitas vezes perdão, já se mostrou muitas vezes envergonhada, mas isso tudo exprimido deu pouco mais do que nada. E, finalmente, há um esforço genuíno do Papa Francisco para que alguma coisa comece a acontecer de diferente. E disso já falámos no programa em Era só para dar um pequeno enquadramento. Mas isto agora vem a propósito das declarações do porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, que esta semana admitiu numa entrevista que a Igreja Portuguesa está a investigar 2 novas queixas de abuso sexual, mas que só as vai comunicar à Justiça se elas tiverem credibilidade e fundamento. Parece que isto vai ao encontro do espírito de transparência que saiu, ou que o Papa quis que saísse daquele encontro que houve no Vaticano? Mas o problema aí não é ir de encontro à transparência ou não do Vaticano, é ir de encontro ou não à lei de um país. E isto tem sido uma confusão constante dentro da Igreja Católica, que é a confusão entre pecado e crime. São 2 coisas completamente diferentes. E esta ideia de que, primeiro, nós vamos averiguar se a coisa tem credibilidade e fundamento, e depois, se tiver, claro, chamamos as autoridades. Não. A Igreja não lhe compete sequer saber se aquilo tem credibilidade e fundamento. Quem compete saber se tem credibilidade e fundamento é as próprias autoridades. E, portanto, a Igreja já não é uma espécie de Estado dentro de um Estado. Não é. E seja a Igreja, seja qualquer instituição. Se uma coisa desta... Esta situação me parece indiciar que ainda se comporta um pouco como tal. E isso nota-se que são uma espécie de forças antagónicas. Quem ouvisse aquela entrevista, essas declarações foram dadas numa entrevista à Antena 1, em que o senhor está genuinamente a esforçar-se para dizer as coisas certas. Mas e depois, quando se pressiona um bocadinho e se chega a dizer, espera, mas no concreto, e se quer saber exatamente o quê? Vem este tipo de comentário. Se tiverem credibilidade e fundamento, não. Isto é pré-credibilidade e fundamento. Se houver uma suspeita, chama-se as autoridades. Elas investigam, não é a Igreja. É evidente que depois pode haver questões eclesiásticas, o que é que acontece àquele sacerdote ou não dentro da Igreja. E a Igreja desenvolverá certamente esse processo. Agora, a primeira coisa a fazer é chamem a polícia. Acha que o exemplo ficcional do Padre Brown, o célebre padre detetive de Chesterton, dos contos de Chesterton, nos dá garantias, Ricardo Araújo Pereira, quanto às capacidades eclesiásticas em matéria de investigação criminal? Não exatamente. Nem o William Baskerville também não. Acho que são... Era aquilo que o João Miguel estava a dizer. Quando acontece isto é chamar as autoridades. Há uma diferença entre pecar... O pecado e o crime são diferentes. Por exemplo, eu tento pecar o mais que posso. Agora, crimes não cometo. E, portanto, há uma diferença. Eu, provavelmente, na Igreja sou muito mal visto. Espero que sim. Mas a GNR não tem nada a dizer. Ainda não apareceu. Não tem nada a dizer. Concorda com Carlos César, Luís Aguiar Conraria, o presidente do PS, concorda com ele quando ele diz que a Igreja tem de pôr a mão na consciência e que em Portugal parece que não se passou nada? É impossível não concordar com Carlos César nisso, mas eu também não acho que adiante muitas porem a Igreja a pôr a mão na consciência. Eu, por mais voltas que dê, acho que enquanto não se acabar com o celibato dos padres, isto não se resolve. Acha que é essa a razão? Eu acho que é essa a razão e acho que há 2 motivos. Para já, as pessoas que vão por vocação e são excelentes e por aí fora, e são a maioria, não quero pôr isso em causa. Agora, ao se impor o celibato, vai-se atrair pessoas que têm problemas com a sua sexualidade e usam este meio, e usam esta profissão, entre aspas, como forma de a esconder. Isso por um lado. Por outro lado, também há pessoas que não têm problemas com a sua sexualidade, mas que ao ficarem uns tempos sem fazer sexo, a coisa complica-se. Eu estive nos Estados Unidos a fazer doutoramento. É muito prejudicial à saúde. Eu estive nos Estados Unidos a fazer doutoramento e a minha mulher ficou cá.
E ao fim de alguns meses, meus colegas começavam a ficar preocupados comigo, as raparigas já fugiam. Aquilo chegou ao ponto de... Isto é literalmente verdade. Aliás, eu já escrevi isto num artigo no Observador. Que eles já estavam tão assustados comigo que eles chamaram a minha mulher e pagaram-lhe a viagem para ir uma semana para os Estados Unidos para estar comigo. Quer dizer... E resultou? Sim, resultou. Depois ela foi-se embora, as baterias iam descarregadas e pronto, e deu até ao Natal. Deu até o Natal, mas em que mês estávamos? Setembro. Em setembro, de setembro até o Natal, certo? Muito bem. E portanto, anos seguidos disto, não tem alguma coisa tem de fazer mal na cabeça, não vejo como. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz sem credibilidade nem fundamento. Agora vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se defunto. É esta tour do Governo Sombra pelo país que tem estado a dar cabo de si, Ricardo Araújo Pereira? Sim. Está a matá-lo? Isso é verdade, sim, está. Mas a morte a que se refere não é metafórica. Não é metafórica, sim. Quer falar dos pensionistas mortos. Exato. Que estão a sair caros ao Estado. Continuam a receber pensão, sim. 4 milhões, não é? Quase 4 milhões em 2 anos. O Tribunal de Contas, como o próprio nome indica, fez contas relativas apenas aos anos de 2016 e 2017 e conclui que o Estado pagou quase 4 milhões de euros a pessoas que já cá não estão. Exato. E também percebeu que há gente há 10 anos a receber pensões indevidas de defuntos. Não é gente, é ex-gente, não é? Ex-gente que está... É que não são os defuntos, parece que estão a receber, não é? Os defuntos, em princípio, não vão lá... Será que a culpa é dos mortos? Não é, mas nós tivemos... Eu vejo sempre com interesse o modo como nós... E se calhar não é uma coisa exclusivamente portuguesa, mas o modo como nós tratamos melhor as pessoas falecidas do que antes de falecerem. Não é? Um bandido qualquer e tal, e de repente morre e a gente diz, grande homem, um dos grandes bandidos de antigamente. Já não se fazem destes. Mas não sabia que estávamos também a remunerar gente já falecida. E por isso fiquei... Há idosos que dizem, a minha pensão e tal, isto é baixo. Quando há outros senhores até um pouco mais idosos, que já cá não estão sequer, estão a receber bem. Não se queixam. São pessoas que ainda por cima são gratas, não vão protestar. Não reclamam aumentos também. Não reclamam aumentos, estão muito satisfeitos. E portanto, eu acho que dá gosto, sim. Dá gosto. Em relação a este caso, Luís Aguiar Conraria põe o acento tónico na incapacidade de fiscalização do Estado ou na falta de civismo de quem continua a ficar com os cheques indevidamente. Quer dizer, nós economistas achamos sempre que as pessoas tentam maximizar a sua utilidade, portanto... É o princípio do homo económicos. Eu já espero essa falta de civismo das pessoas e se estamos a discutir políticas públicas, estamos a falar da responsabilidade do Estado e, portanto, da incapacidade de fiscalização. Mas em essa questão de tratar mal os vivos e bem os mortos, eu acho que isto aqui abre a oportunidade de resolver um dos principais problemas políticos deste momento, que é a questão dos professores. Portanto, os professores querem 9 anos, não é? O Governo apenas lhes dá 2 anos e tal, portanto ficam 6 anos e tal a faltar. 6 anos e 7 meses que faltam. Prometam-lhes pagar depois de mortos. Olha, prometemos que depois de morrerem, vocês continuam com a pensão durante 6 anos e 7 meses. Uma medida concreta sai deste Governo de Sombra. É um governo que apresenta medidas. Temos que ter isso em conta. Parece que o Estado tem condições para exigir a devolução do dinheiro que, entretanto, já foi pago indevidamente. João Miguel Tavares. Não sei para quê. Eu acho que isto corresponde toda a uma nova filosofia. Havia aquela do Marquês de Pombal, não é? Que é cuidar dos vivos e enterrar os mortos. Esta é enterrar os vivos e cuidar dos mortos. É uma espécie de inversão que não me parece mal. Mas atenção, os mortos cá que estão super ativos, ganham, votam nas eleições também. Há imensos nos cadernos eleitorais. Acho que isto é a pátria perfeita para o Walking Dead. Eu não sei porque é que eles não vêm cá filmar. Tem mais vida social do que eu. É incrível. Sim. Bem, isso também não é difícil. E comem mais gajas do que tudo. É a altura dos decretos. O Luís Aguiar Conraria decretou parabéns para parabenizar quem, Luís Aguiar Conraria? O Bloco de Esquerda, que faz 20 anos, não é? É extraordinário. Portanto, geralmente os partidos nascem e morrem depressa ou nem sequer chegam a crescer. Este veio ocupar um espaço político concreto entre o Partido Comunista e o PS. O PS, na altura, era um partido muito centrista. Basta lembrar o papel do seu líder para evitar que o aborto fosse despenalizado 10 anos antes do que foi. O líder na altura, António Guterres. Não é? E, portanto, criou-se ali um espaço e era bom que à direita aparecesse também alguma coisa decente para diversificar e para ver se mudam as moscas. João Miguel Tavares decreta
pedrogam nunca mais. Sim, a TVI tem empilhado reportagens sobre Pedrógão da mesma maneira que em Pedrógão se empilham eletrodomésticos e colchões sem os distribuírem pelas pessoas que precisam. A quantidade de reportagens deprimentes que eu tenho assistido sobre aquilo, eu peço, por amor de Deus, acho que é a altura do Estado acordar. O Sr. Primeiro-Ministro, alguém faça alguma coisa, porque aquilo é o grau zero de Portugal, que é agarrar no sofrimento das pessoas, serem sensíveis a esse sofrimento, agarrar na generosidade dos portugueses, destruir essa generosidade. Quer dizer, eu não sei. O Ricardo Araújo Pereira decreta futuro negro. Futuro negro, porque há uma associação, um grupo lá, como é que se chama aquilo? Uma manada neonazi, não sei qual é o nome técnico, são neonazis. Uma vara? Uma vara, acho que é vara. Uma vara de neonazis. Que vais ser isso, são todos lisinhos e cor-de-rosa e tal, vais ser bom. Para de gozar com os carecas, está bem? Desculpa. E eles... O líder desse grupelho, neste momento, é um negro. É um grupo supremacista branco, sim. Que acha que os brancos são superiores. Como o próprio nome indica, assim, eu quando li a notícia, eu pensei, estes tipos são suficientemente estúpidos para... Eu faço parte de um grupo supremacista branco e o nosso líder é este senhor aqui negro, vou votar, Mas não, parece que não foi administrativamente, não sei como, juridicamente... O homem, que é um ativista, aliás, alcandorar-se a presidente daquele grupo e vai mandar fechar, que é uma coisa que eu gostava de fazer a várias agremiações. Vai então fechar. Parece que são 40 militantes. Também é gastar vela com... isso é uma das coisas que me conforta cá. Mesmo cá, quando vai haver uma manifestação de nazis e tal, e a comunicação social dá muita atenção àquilo, e vai ver... Onde é que eles estão? São sempre 40 macacos. São sempre... É uma coisa... E é assim que se conclui mais uma reunião semanal, desta vez no Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão, em Viana do Castelo. Agradeço a Luís Aguiar Conraria ter aceitado estar aqui episodicamente, mas excepcionalmente também no lugar habitualmente ocupado pelo Pedro Mexia. Para a semana voltamos, já a contar com o Pedro Mexia à hora habitual, para novo Governo de Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, obrigado e boa gestão. Isso, obrigado.